Tá bom. É vergonha. Recording in progress. Tá, entendi. Beleza, vamos. Tá. Meu nome é Alice, eu tenho 40 anos, daqui a alguns dias. É, Sou casada. Nós optamos por não ter filhos, mas ele tem a Sofia, tá com 12 anos hoje, sempre está com a gente lá. E eu não estava desempregada, eu era funcionária da prefeitura, sou de Sorocaba, era funcionária da prefeitura de Sorocaba há 10 anos. E quando completei os 10 anos, na verdade, que eu acabei me questionando aí se era isso que eu queria mesmo, continuar ali, se eu me via aposentando ali. E a resposta foi não. Também não queria me tornar como alguns colegas que acabam só reclamando da vida, reclamando de tudo, reclamando de chefia, reclamando de falta de oportunidade, mas que acabaram não fazendo nada para mudar a realidade. Então, um belo dia eu cheguei do trabalho e falei para o meu marido: está previsto de abrir esse concurso em algum momento, e eu pensei em voltar a estudar. Desde que eu entrei na prefeitura, tinha parado totalmente de estudar. Esse foi o primeiro concurso que eu prestei, estudando, né? Desde que eu entrei na prefeitura. E ele falou: bora, manda ver. Então, nossa, foi, foi um apoio assim fundamental, porque eu até falo que eu não teria conseguido sem o apoio dele, porque é muito difícil. Eu sei que cada um começa a estudar e vai partir não todos os candidatos partem do mesmo nível, né? E o nível que eu estava era assim, para certas matérias, como aquelas classificatórias, né, de matemática, RLM, informática, era zero, né? Direito também, então assim, a única que eu tinha uma certa assim familiaridade maior era o português. Então, aí eu acabei conhecendo, pesquisando sobre o concurso mesmo. Tá bom, já me empolguei. Certo. Eu nunca tinha tido um emprego legal até entrar na prefeitura. Eu fiz a faculdade de Direito, assim, influenciada pelo meu pai, porque eu não tinha, assim, algo que eu quisesse muito fazer,
Pensei que o direito poderia abrir um leque, né, de oportunidades. Mas quando eu comecei a fazer o curso, a princípio eu pensava, e meu pai sempre falou muito, né? Meus pais, eles não têm nem ensino superior, mas eles sempre falam e sempre nos incentivaram e nos cobraram muito, assim, de ser um bom aluno, mesmo ali na escola pública, vai ter as melhores notas, e estude, 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 é o requisito para melhorar de vida, né? E meu pai sempre falou bastante de concursos e tal, né? Mas eu entrei para fazer a faculdade com uma expectativa que logo já vi que não me identifiquei com a matéria e não gostaria de trabalhar com aquilo, mas concluí o curso, nunca prestei OAB, nunca trabalhei na área, mas fiquei um tempo depois da formação, né, da graduação, fiquei um tempo, já estava casada no meu primeiro casamento, fiquei alguns anos assim em casa, né, dona de casa. E aí nessa época que abriu o concurso da prefeitura, eu estava em casa. Então eu estudei, realmente foi assim o primeiro concurso que eu peguei, o edital, vi o que ia cair, procurei. Na época com aquele computador de tubo e mandar imprimir, sabe, essas coisas. Mas aí consegui passar dentro das vagas. E depois que entrei também, não estudei para mais nada. Não era um concurso difícil, né? Os concursos de prefeitura normalmente já não são, era um concurso de nível médio, mas foi bom. Eu sou muito grata por ter conseguido, porque tudo que eu tenho eu devo a esse primeiro concurso, que vamos dizer que foi o primeiro emprego razoável, né, que eu tive. Então, fiquei. Razoável que eu digo, porque assim, muitas vezes o concurso público te dá uma estabilidade que acaba até te colocando num conforto, mas não te paga muito bem pelo seu tempo também. Então, eu acho que a gente tem que saber a hora de continuar, a hora de parar. Então, assim, é, isso, talvez usar, por exemplo, um cargo como eu passei no primeiro, assim, conseguir a nomeação no primeiro cargo, não se acomodar ali, talvez estudar alguma coisa que tenha mais aptidão para seguir uma carreira, ou um outro concurso, porque as prefeituras em geral não pagam muito bem, então assim, mas só que aquela estabilidade te faz dar aquela relaxada, né, a hora que você entra, e eu sei que é o sonho de muitas pessoas, como eu disse, sou muito grata, mas assim, chega uma hora que talvez você precisa dar um passo à frente, né? Então, foi aquela insatisfação que aquele dia eu questionei e acabei falando, não, eu acho que eu tenho condição de algo um pouco melhor. Exatamente, exatamente, exatamente. E eu consegui comprar meu apartamento e me estabilizar, entendeu? Porque eu, vamos dizer assim, que eu dependia do meu ex-marido, né? Então, assim, aquele concurso me trouxe uma independência financeira, uma autoestima, uma motivação, né? Que de certa forma eu acabei demorando um pouco, né, para dar esse outro passo, mas eu acho que tudo tem seu tempo também e tudo acontece quando tem que acontecer. Então, qual? Então, e tudo que eu tenho eu devo a esse concurso, a essa aprovação, essa primeira aprovação, porque
eu dependia do meu ex-marido, né? Eu era uma dona de casa, então, assim, essa aprovação, ela me deu, uma estabilidade, uma segurança, uma autoestima para eu poder, é, evoluir e conquistei meu apartamento e muitas outras coisas, né? A estabilidade mesmo que eu estava precisando e buscando. Acho que eu não consegui reproduzir muito bem. Obrigada, obrigada, obrigada. Sim, a dificuldade principal após essa decisão de voltar a estudar foi realmente se organizar. Foi realmente se organizar, porque assim, a princípio, como eu te falei, é devido à faculdade, tem vamos dizer, pelo menos assim, os termos jurídicos, já não soa grego para mim, mas é, essa organização, porque assim, ir lá na internet, no Google e pegar a lei seca, todo mundo faz, em uma hora você pegou toda a matéria de lei seca. Só que aí, e o resto? Então a gente tem mais um monte de matéria importante. Eu já vi o Matheus falar que em concursos desse nível, você não pode abandonar nenhuma matéria. Inclusive, após o concurso de 2021, né, que é o que eu fui aprovada, você observando as listas, você vê pessoas que foram muito bem em direito e claramente não estudaram as matérias classificatórias, ou vice-versa. Então, elas quase gabaritaram as classificatórias, mas na específica não conseguiram atingir. Então, talvez um equilíbrio ali fosse crucial, né, para a aprovação dessas pessoas. Então, assim, como eu já te falei, o meu nível das, das classificatórias, né, do terceiro bloco era zero. Então, assim, é, eu fui buscar. Eu acredito que eu conheci o Matheus no YouTube, buscando conhecer sobre o concurso. E a dificuldade maior foi essa, foi compilar todo o material e sem perder tempo, porque você fica perdido, tá? Mas onde que eu vou achar esse material? E se eu achar um material aqui, eu não quero gastar muito. Às vezes você gasta com um material que é muito genérico e acaba também não te direcionando muito, ou tipo, você não sabe mesmo por onde começar, né? E aí a gente acabou achando o curso do Matheus, meu marido achou que era interessante também para a gente investir, assim, porque dizer que a gente tinha sobrando não era o caso, mas foi um investimento mesmo para ganhar tempo e direcionamento. Eu achei o curso bem diferenciado, bem amplo. Ele vai muito além do que só as matérias ali do edital. Então, assim, achei sensacional, porque só quem é concurseiro sabe, a nossa vida emocional vai vir em frangalhos, né? Então, o Matheus, com essa parte de mentoria, de saúde emocional, eu fiz as meditações guiadas, as técnicas de respiração, que foram muito, muito importantes. Todas as técnicas para garantir que o seu aprendizado seja melhor.
alimentação, horários, exercício, sono, tudo faz parte, né? A questão até mesmo de você lidar com a família, porque não é fácil você abrir mão do seu tempo com eles, com os familiares, com os filhos, com os pais, por causa de um propósito. É por um tempo? É por um tempo, mas é muito difícil, é uma escolha difícil. E às vezes a gente se sente culpado, a gente se sente muito cansado, enfim. E no material, além de toda a parte de edital, esse plus, né, que eu lembro que até aquela meditação que ele fez, eu não lembro se foi no dia da prova ou no dia anterior, eu sei que, assim, até o filme que ele sugeriu para assistir no sábado à noite, eu assisti, eu tentei fazer, assim, ao máximo, eu sei que eu não fiz tudo, mas, assim, me guiou, me direcionou bastante. A parte das videoaulas, eu, como não tenho, assim, familiaridade nenhuma com exatas, eu achei ótimo assistir, professor Felipe Loureiro, maravilhoso, assim, me tirou do zero para o nível do 90%. Então, fiz todas as aulas dele, de informática, vi toda a matéria, não todas as videoaulas, mas a matéria escrita, e RLM também, né? O Felipe, matemática e RLM, professor Marquinhos, maravilhoso de português. Essas foram as matérias que eu acabei assistindo mais videoaulas nessa parte. A parte de direito, tanto nos vídeos quanto na matéria escrita, né? Tudo material escrito, atualizado, que é uma preocupação também quando você vai pegar, né? Muda muito quando você vai por conta pegar você não sabe, né, se está atualizado, e depois é atualizado pós-edital também, então você já fica com aquela, né, tranquilidade, porque nada pode ser um ponto ali que você perde por não estar atualizado com a matéria. O que mais? Os simulados usei, nossa, muitas questões, então o curso do Matheus me trouxe essa novidade para mim, que era estudar utilizando questões. Eu nunca tinha estudado assim e achei que foi assim crucial para o desenvolvimento e memorização. Então utilizei todos os domingos de manhã eu fazia um simulado, ou um simulado dele, ou uma prova anterior. E as questões, né, das apostilas, as questões das matérias, procurei fazer todas e também com o auxílio de um site de questões que eu conseguia fazer no celular também, nos meus intervalos no serviço, no meu horário de almoço, porque a rotina era chegar do serviço, tomar um banho, comer alguma coisa e fazer os ciclos, né, que ele ensina a fazer os ciclos da matéria. Então você não tem que pensar que matéria que vai estudar hoje, porque já está tudo programado. E é só sentar e estudar. Eu fiquei. E o meu marido fala bastante porque a gente decide junto, né, as coisas, e ele sempre fala, né, não falou do Matheus especificamente, mas ele sempre fala, tem muito especialista na internet, tem especialista em tudo, a pessoa faz uma coisa que deu certo para ela, ela já se autoconsidera um especialista e quer ensinar e vender aquilo para as pessoas. Mas no caso do curso do Matheus, eu senti segurança porque era muito específico, né? Era um curso voltado para o cargo que eu queria fazer. Ele tinha sido aprovado. Então, quando você escuta o Matheus falando, você vê que ele estudou, né? Além também da matéria do edital, estudou técnicas para ajudar, técnicas que funcionaram com ele e não que a gente consiga, talvez, pôr tudo em prática, mas ajuda sim, ajuda bastante. E esqueci o resto da pergunta.
Ah, sim. Ah, eu acho que foi isso mesmo. O fato de a matéria já está toda pronta, só para você entrar e estudar, né? Nisso eu já ia economizar, vamos dizer, nem sei precisar quanto tempo. E talvez eu nem encontrasse, né, todo o material que eu precisaria. O fato dele ter sido aprovado e ter dado tudo certo também, foi um incentivo, né, a mais. E é isso, uma coisa mais específica. Foi, foi. Não, era organização zero. Era senta lá, pega o que tiver na frente, isso seria o que eu faria, né? Sem a mentoria. Ia sentar, ia ficar perdida, ia perder tempo, ia esperar a hora redonda para começar a estudar, em vez de só sentar e estudar. Então, o ciclo facilita muito, porque você coloca de acordo com a sua necessidade de aprendizado, as matérias que você precisa melhorar bastante, você vai estudar mais, óbvio. Então, você fazendo aquele cronograma semanal, né, com aquela quantidade de horas líquidas semanais que você pretende, né, diluir essas horas na semana. O meu sábado dentro do possível, era o sábado inteiro dedicado para isso, dentro do número, né, razoável de horas que você consegue produzir também. E o domingo, como eu te falei, eu fazia essas provas anteriores ou simulados, né, do curso. E a minha rotina era essa: chegar do trabalho, comer uma coisa rápida e já começar no ciclo do dia, né? Então eu já tenho lá os ciclos de hoje serão tal matéria, tal matéria, tal matéria, intervalinho, intervalinho sem tela, né? Como o Matheus fala, intervalinho lavando a louça, molhando a planta para arejar a cabeça e retornar. Nossa, eu tô amando. Não, eu cheguei tão deslumbrada aqui, eu cheguei tão deslumbrada. E eu ando por esses. Oi? Eu tô ganhando mais que o dobro. Pode contar. Tá bom. Ahn, calma, deixa eu. Que veio, passou um filme na minha cabeça. Ah, bom, então. é, Essa aprovação, né? Eu prestei o TJSP para a região de Sorocaba, 2021. Eu fui aprovada em primeiro lugar na lista de cotas. São três listas, né? Eu fui primeira colocada da lista de cotas. Fui nomeada no começo desse ano para primeira opção de cidade que eu coloquei quando da inscrição, que é Sorocaba, que é a cidade que eu moro mesmo. Assim,
É, não vou falar que é fácil a vida do concurseiro depois também que ele vai bem, porque é tanta ansiedade, é tanta, sabe, anulação, classificação provisória, classificação definitiva, entrevistas, mas quando sai a sua nomeação lá, e eu lembro que foi uma sexta-feira, no final de semana que ia ter o feriado do Carnaval, que saiu a nomeação, foi a primeira nomeação, né, do concurso de 2021, e meu nome estava lá, para Sorocaba. E eu acordei e meu marido já estava lá embaixo fazendo café, e eu falei para ele assim: dê bom dia para a mais nova escrevente de Sorocaba. E ele me abraçou e foi muito legal, e aí contar para a família, né? E depois aquela correria para apresentar toda a documentação. Mas, enfim, eu tomei posse 23 de maio desse ano, assim, num lugar maravilhoso, com colegas maravilhosos. Agora, recentemente, foi implantada a UPJ Cível aqui em Sorocaba. Está um período de transição, mas, assim, tranquilo. É, é muito legal, é muito legal. Não posso reclamar de nada, de nada, de nada. E ganhando mais que o dobro. Você fica um tempinho sem receber, né, até atualizarem toda a documentação, contas bancárias, depois da posse, né? Você não recebe logo, assim, no primeiro pagamento. Mas a hora que vem, a bolada, aquela alegria, meu Deus, não tem preço, viu? E assim, benefícios diferentes com relação à prefeitura, mas assim, melhores também do que eu imaginava, porque é um convênio que dá para usar, porque falavam bem mal assim do convênio do TJ no interior, mas em Sorocaba dá para usar, então está atendendo a gente bem, consegui já incluir o meu marido também. E é isso, recesso, gente, recesso de fim de ano. Esse ano eu não tenho férias ainda, mas eu tenho a folga do recesso. Quase 15 dias aí. Já marquei minhas férias do ano que vem. Já marquei viagem, já já está tudo encaminhado. Ah, olha, não, eu vou dizer para você, porque assim, eu não estudei necessariamente para algum concurso por outro curso comprado, mas meu marido comprou um curso e eu conheci o curso. É, não é barato, mas assim, o que que você sente? Parece que é uma coisa feita assim para vender. É uma coisa assim que você vê que tem bastante erros, bastante coisa às vezes não está atualizado. Então, se- o site não é assim de fácil visualização, você tem dificuldade de localizar, de filtrar. Eu não gostei. Eu acredito que se eu tivesse comprado um curso desse mais genérico, como tem alguns assim, que você compra, aquele plano de que tem todos os cursos, eu acho que tem todos, mas não tem nenhum, porque não é específico para o que você quer e parece que só é colocado lá a matéria bem, sabe, genérica e sem direcionar também os seus estudos, como fazer da melhor maneira, né? Como fazer render mais o seu tempo, como fazer você memorizar, porque sem você saber estudar também, você só perde tempo, né? Você acha que está pegando todo o seu tempo disponível. E, e se você não memorizar aquilo que você está estudando, você está perdendo tempo. Então, você tem que saber como é, guardar ao máximo aquilo que você está vendo. Tanto que, porque a matéria é ampla, né? Então, tem coisa que você não vai conseguir necessariamente voltar lá, reler.
né? Então você vai começar nas questões já para fixar aquela matéria, então precisa. Exatamente. Você traduziu, você traduziu o que foi para mim, né? Eu não sei, como eu te disse, né? Cada pessoa vai partir de um ponto, né? O ponto que eu estava, eu precisava desse apoio do zero, né? Eu, o curso do Matheus pega pela mão e te leva, te guia, entendeu? É, no meu caso, que estava começando praticamente do zero, na maioria das matérias, eu precisava disso. Então, como eu já te falei, cada um vai partir de um ponto, mas para mim foi essencial esse direcionamento em tudo, né? Então, assim, reparei também que a equipe, é, assim, disposta, né, a ouvir também sugestões e inclusive eu dei alguns pitacos durante os estudos, né? E você acaba vendo algum errinho de digitação mesmo, alguma coisa, você vai reportando, mas assim, prontamente é tudo já corrigido, né? Então, um acesso bom, um acesso naquela plataforma, né, muito boa, que eu não conhecia também, mas achei muito organizada e de fácil, né, acesso, filtrar ou olhar ali o que eu já fiz, o que eu não fiz, o que percentual que tá, onde que eu parei. Mas o ciclo do papel também ajuda muito, né? Você ter ali já só começar na aula 6 do Felipe. Então, é muito bom. Foi muito bom, agradeço ao Matheus. Nunca falei com o Matheus pessoalmente, mas, assim, agradeço muito. Sei que eu posso falar que quando eu cheguei era tudo mato, porque agora ele já bombou de um jeito e está aí empreendendo, né? Mas é fruto do que ele plantou, né? Todo o trabalho dele e merecimento. Ah, que legal! Não tem mais papel. Ah, que legal. Então. É. Ah, que legal. Ah, que legal. Eu que agradeço. Hum, obrigada, obrigada. É isso mesmo que você falou, viu? É muito gratificante para a mulher preta. Você realmente não vê muitas pessoas pretas nos lugares mais altos. Então, assim, é, precisa ter esse incentivo, né? E mostrar que é possível, né? Eu tento, a Sofia, minha enteada, ela tem 12 anos, mas eu tento, ela viu, né, o nosso sacrifício, porque você abre mão de tempo de estar com a família e de sair, e, né, e toda a atenção, né, voltada para isso, mas quando vem o resultado, né? E eu tentei passar para ela isso, que ela pode, ela estuda em escola pública, mas ela pode, só depende dela e com esforço dela, ela consegue. Tanto que ela já fala que ela vai fazer 18 anos e ela vai passar no TJ e vai vir trabalhar comigo.
Olha, você acredita? É, só mais uns dois TJs eu chego. Ah, eu que agradeço pelas suas palavras, me emocionou. Obrigada, é realmente assim que eu me sinto mesmo. Muito obrigada, muito gratificante e o resultado vem, é só não parar. Mesmo quando estiver difícil, continua mais um pouquinho, que uma hora vem, e uma hora dá certo e vai fazer tudo valer a pena. Obrigada, tchau, tchau.